Olá pessoal, me chamo Manuel e nós vamos para mais uma aula. Nós hoje vamos discutir o que é santificação e esperança. Nós discutimos nas últimas duas aulas, na verdade inicialmente o que era vocação eficaz, ou seja, o que é ser um cristão. E nós discutimos nesse caso a vocação eficaz, a regeneração, o pacto da redenção. Na segunda aula, discutimos o que é justificação e adoção. Então, numa análise, vocês podem ver o próximo slide, vocês vão entender o seguinte: o homem está morto em pecado, o homem morto em pecado, mas ele foi amado por Deus na eternidade. E aí houve o pacto da redenção, onde o Filho aceitou vir fazer expiação, ele é enviado pelo Pai. A expiação foi feita na cruz, o Espírito Santo aplica essa expiação ao crente, ao salvo. Então existe a vocação eficaz naquele salvo que tem o coração regenerado. Ele vai ter um arrependimento e fé, que é dom de Deus, é graça, e ele se converte. E é assim que nós nos convertemos. A partir daí, imediatamente, instantaneamente, somos justificados, ou seja, considerados justos. Nós temos a justiça de Cristo sobre nós. E os nossos pecados foram sobre ele lá na cruz. E somos adotados como filhos. Isso daí é obra de Deus, de início ao fim. E aí chega um momento em que somos agora salvos, fazemos parte da igreja. Somos justificados, somos filhos de Deus. E agora? Isso não basta, gente. Porque apesar de estarmos justos, justificados, adotados, salvos, convertidos, nós ainda estamos dentro de uma natureza humana pecaminosa. Então, nós estamos sob o efeito do pecado. Mas, agora as coisas são diferentes. Né? E essa mudança radical e que vai ter um impacto em toda a nossa vida é o que nós chamamos de santificação. Né? Nós agora temos um árduo caminho, desde a nossa conversão até o momento em que veremos a Cristo e seremos glorificados, em que vamos nos desenvolver como cristãos cada vez mais e mais e mais e mais. Então vocês vão olhar aqui no gráfico que eu fiz nesse próximo slide. Temos aqui a santificação, onde existe uma participação do homem, ou seja, tem que haver um esforço nosso. Mas também sem a participação do Espírito Santo, sem a participação de Deus para nos ajudar, nós não conseguiríamos. Então existe uma ação. Nós falamos que a salvação é monergística. A santificação ela é sinergística. Existe a participação de Deus e do homem. Então vocês vão ver no próximo slide em que eu coloco a figura da chegada do exército, das forças aliadas, no dia D, na Normandia. Por que eu botei essa figura? Porque a santificação e o processo de santificação é um processo, é uma guerra. É uma guerra. Porque nós temos agora uma guerra contra o pecado, contra a nossa natureza pecaminosa, contra a ação do pecado sobre nós, o pecado que está no mundo, em toda a criação. E realmente uma batalha. Vocês podem olhar aí que existe um soldado ferido sendo levado por outros. E o que eu quero dizer com isso? Né? Qual o simbolismo que isso tem para a gente? A igreja, ela nos ajuda muito no nosso processo de santificação. Porque dentro da igreja, nós temos irmãos que podem, quando nós estivermos caídos e feridos, e isso fatalmente acontece, você tem um irmão para te segurar, tem o seu pastor para te segurar. E aqui é uma igreja muito saudável. Nesta igreja nós temos isso. Alguém para te segurar, para te carregar, para te levantar, até que você fique curado por essa ferida. Sabe? Então a igreja, o estar numa igreja é fundamental no nosso processo de santificação. E é guerra. É guerra contra o pecado. É guerra contra a nossa natureza humana pecaminosa. É um processo de guerra. E não é uma coisa fácil às vezes. Então no próximo slide, vocês vão ver um texto já observaram que eu adoro, né? Que eu gosto muito desse teólogo, que é o R.C. Sproul. No livro Somos Todos Teólogos, uma introdução à teologia sistemática, que ele fala sobre o processo de santificação, que eu vou ler para vocês. Ao mesmo tempo
a santificação não progride uma linha uniforme, desde o começo da conversão até que cheguemos no lar da glória. O que eu quero dizer, ele quis dizer com isso? Que nós temos altos e baixos na nossa vida. Nós temos um momento que a nossa fé está lá em cima e temos momentos que às vezes a nossa fé, por questões da nossa vida, tem uma queda. Então, temos altos e baixos. Mas a questão é que cada vez temos menos oscilações. Nós passamos a ter uma oscilação, uma estabilidade maior na nossa fé, entre as quedas e recuperações da nossa fé, até que cheguemos a um estado perfeito, que será a glorificação. Então ele coloca isso. Para a maioria de nós, ele coloca, há um crescimento permanente na vida cristã, mas há picos e vales, como eu estou falando. Pode haver ocasiões em que um cristão tem uma queda radical em pecado detestável. De fato, os cristãos podem cair em pecados ofensivos que os levam a sofrer a disciplina da igreja e talvez a excomunhão. Às vezes, esse último passo de disciplina, a excomunhão, é necessária para restaurar a fé, um crente que caiu em pecado. Havendo dito isso, à medida que nos movemos da infância espiritual para a maturidade espiritual, os picos e os vales tendem a ficar mais suaves, a gente passa a oscilar menos. Por que isso aqui é importante, gente? Eu não vou ler o finalzinho, mas porque às vezes a gente está num vale e nós pensamos, meu Deus, eu não devo ser cristão, eu não sou eleito, eu não sou salvo, estou nesse vale, eu errei. Só que o pecado, para o cristão, ele causa ódio, você passa a ter ódio ao pecado, isso te incomoda. E aquele momento em que você está no vale, sabe, você pede ajuda a Deus e Deus vai nos ajudar, e a igreja vai nos ajudar, e nós mesmos vamos chegar a um processo em que vamos voltar ao pico. Então, é comum, é normal que aconteça uma queda, um vale e uma recuperação. O fato é que o verdadeiro cristão, o eleito, ele jamais vai deixar de voltar para o pico. Ele não vai ficar no vale. Ele vai voltar para o pico. Porque Deus garante isso na sua palavra. Isso é bem claro, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, o que o Sproul disse? Nossos altos espirituais são menos intensos, como são também os nossos mergulhos às profundezas. Ficamos, por assim dizer, mais estáveis em nosso crescimento e comunhão cristã. Há uma estabilidade maior com o passar dos anos, com a experiência, com o tratamento que Deus nos dá, com a igreja. Nós passamos a ter menos oscilações. Bom, então, tendo essa ideia do processo de santificação na nossa vida, nós vamos agora mostrar evidências nas Sagradas Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, do processo de santificação. Bom, nós já vamos ver assim, em Levítico 19, 2, versículo 2, né? Fala o seguinte, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes, santos serei, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. O que isso quer dizer? Que nós temos que buscar, qual é o nosso alvo? Nosso alvo é sermos cada vez mais parecidos com Deus a partir do passado da nossa vida. Cada vez mais sermos parecidos com Cristo. Esse é o alvo do cristão, é a meta principal da nossa vida hoje. Nós colocamos, às vezes, muitas metas acima disso, à frente disso, mas não. Nossa meta principal é sermos parecidos com Jesus. Em 1 Pedro 1, 14 a 16, ele confirma isso, ele faz um paralelismo com essa passagem que está em Levítico. Muito do que está no Antigo Testamento é citado no Novo Testamento, só que de uma forma, às vezes, mais clara e explicativa. Então, o que Pedro diz aqui? Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, a gente tinha paixões antes de nos convertermos, nós tínhamos coisas que nos agradavam, mas não agradavam a Deus. Nós passamos a não gostar mais dessas coisas. A gente tem um comportamento diferente em relação a isso. E aí ele fala depois, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos. Também vós, mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, Pedro,
Nessa passagem, ele está fazendo uma referência ao Antigo Testamento. E veja, tudo que está no Antigo Testamento, ele se confirma no Novo. Há uma estabilidade nas Escrituras. Ele coloca que nós não podemos nos amoldar às paixões antigas, ao nosso velho homem. Sabe? Isso tem que nos agredir quando isso volta à tona. Nós precisamos exatamente buscar a santidade que está em Deus, que nós vemos como? Em Jesus, que é a nossa meta, né? E aí, eu tenho algumas definições que eu trago aqui. Por exemplo, kadosh, santo, quer dizer o quê? Separado. No hebraico, kadosh, no hebraico, é separado. Nós somos separados desse mundo, somos separados da natureza pecaminosa. Nós somos especiais, passamos a ter uma vida dedicada a Deus, separada, diferente. Separado de todo o pecado. E agora qual é o nosso objetivo? É o serviço para Deus, é o serviço de Deus. E aí tem um conceito muito interessante que os teólogos reformados, o Berkhoff, ele fala disso aqui no livro dele, que é a substância e direção. O que é substância? Substância é aquele dom que Deus te deu como imagem e semelhança dele. Ou seja, nós somos inteligentes, nós temos capacidade de amar, nós conseguimos criar coisas, nós conseguimos cuidar da criação. Nós somos feitos para sermos os vice-regentes, como está lá em Gênesis. Agora, a questão é, o que fazemos com essa substância que Deus nos dá? Aí é a direção. A direção é o que você faz com esses dons que Deus deu para você, da sua inteligência. E aí que está. O homem não convertido, o ímpio, o que não foi regenerado, ele usa esses dons para os seus próprios prazeres e para o seu próprio pecado. O regenerado crente, o eleito, convertido, ele vai passar a pegar essa substância que Deus lhe conferiu graciosamente na sua criação e vai usar como direção a obra e a glorificação do próprio Deus, do reino de Deus. Então, substância é o que nós temos, são os nossos dons. Eu, por exemplo, eu gosto de dar aula. Estou usando agora a substância, que é um dom que Deus me deu de dar aula, para ajudar a todos aqui que estão me assistindo. Né? Tem um irmão que ele tem um dom de fazer coisas gráficas, de filmar. Ele está usando esse dom dele para o reino de Deus. Eu poderia estar usando o dom, se eu não fosse crente, o dom de dar aula, como um outro objetivo, que não fosse glorificar a Deus. Né? Então, substância e direção. Aí tem uma passagem em Romanos 6 que é inegável, que eu preciso ler essa passagem sobre santificação. O que Paulo diz aqui em Romanos 6? Que diramos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Nós morremos para o pecado, irmãos. Então nós não podemos mais viver para o pecado. Você vai pecar, eu vou pecar? Claro, nós pecamos todos os dias. Mas a nossa relação com o pecado é diferente agora. Porque nós morremos para ele. E quando isso acontece, conscientemente, isso nos agride. Então é diferente. Então o que Paulo continua falando? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Agora, nós nos convertemos, a nossa vida é nova, nós somos novas criaturas. Não somos mais os mesmos. Nós morremos para aquela velha natureza nossa. Nós nascemos para Cristo. Então, Paulo continua, porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele nosso velho homem. Foi crucificado. Os nossos pecados foram tratados na cruz. Foram crucificados. Nosso velho homem está lá. E continua assim, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Não somos mais escravos do pecado,
Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ou seja, somos justos. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mortos para para a minha natureza pecaminosa, natureza do velho homem. Vivos agora, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós vivemos para Ele. Então, nosso viver é Cristo. Sabe? Nosso viver é Cristo. Então, o processo de santificação significa o quê? Sermos separados desse mundo para que vivamos para Cristo. E todas as nossas atitudes, todos os nossos objetivos de vida vão servir a Ele, só a Ele, por Ele e para Ele. É para Ele que nós vivemos. E aí, gente, vocês vão ver no próximo slide. Quer dizer, então, nós vamos ter um processo de santificação interno, ou seja, eu vou, então, me libertar do pecado, né? Eu vou morrer para o pecado, meu velho homem, apesar de eu ainda ter a possibilidade de pecar e vou pecar, mas agora a minha relação com isso é muito diferente, porque agora eu vivo para Deus, eu vivo para Cristo. Mas é só isso? Não. A santificação, ela gera efeitos. E você vai passar a participar, nós participamos agora de todo o processo de regeneração do mundo e da sociedade. Então não basta você agora ser um santo, ser santificado e estar num processo de santificação para você mesmo apenas. Não! Isso é um erro gravíssimo. O seu processo de santificação, o meu processo de santificação, ele tem que se espalhar para toda a sociedade, para todo lugar para onde você esteja, onde você vá. Não é só na igreja, não é apenas na minha vida privada, mas é para toda a sociedade. Então Jesus fala em Mateus 5, 13 a 16, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Agora nós somos cristãos, nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, sejamos sal da terra e luz do mundo. Nós vamos mostrar os frutos da santificação no nosso trabalho, na nossa família, tá? Nas nossas relações sociais, com os nossos filhos, com os nossos amigos, na igreja. Nossa santificação, ela vai gerar frutos em toda a sociedade. E é por isso que eu acredito plenamente que o cristianismo, e é uma crença calvinista, reformada, o cristianismo ele leva ao progresso. Por que ele leva ao progresso? Porque agora o crente, a pessoa que se converteu, ela vai fazer tudo com a maior excelência possível para que o nome de Deus seja glorificado. Então hoje eu trabalho no hospital, eu sou médico, eu tento atender os meus pacientes, eu tento fazer meu trabalho de gestão, onde eu faço gestão, com a maior excelência possível, porque todos sabem que eu sou cristão e eu quero com a minha vida glorificar a Deus, com o meu trabalho glorificar a Deus. Então se uma pessoa me agride, eu devolvo com amor, eu respondo com amor, eu cuido dessa pessoa. Eu considero ela um pequenino, uma pessoa frágil, que precisa ouvir de Cristo. Então, brilhe a sua luz perante os homens, que a sua santificação se expanda por toda a sociedade. O Albert Walters, que é um teólogo, ele fala o seguinte, que o espírito da santidade busca permear a nossa vida criada,
fazendo a diferença qualitativa nos trabalhos internos da família, da arte, do governo. E isso aí me leva assim, a uma questão, é o seguinte, às vezes o cara se converte, a gente se converte, e nós tendemos a nos afastar da sociedade, sabe? Nos enclausurar dentro da igreja. É lógico que nós temos que ter bom senso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não vou, a partir do momento em que me converti, tem certas coisas e que não me convém participar. Agora, você se isolar da cultura, se isolar da sociedade, isso é uma coisa que ela é antibíblica, é anticristã. Pelo contrário, eu tenho que me aproximar. E eu tenho que fazer uma análise crítica da cultura, uma análise crítica da sociedade, até para quê? Para que eu possa mudar e desenvolver a sociedade e restaurar a sociedade com o meu cristianismo. Com o cristianismo, com o que Deus tem feito na minha vida, eu possa transbordar isso para todas as pessoas e para todas as coisas. Então, não, a gente deve se aproximar, sim, do governo. Sim, se aproximar da cultura, da arte, mas com uma visão crítica que mude isso tudo. Que mude isso tudo. Então, um artista plástico se converte. Ele vai passar a fazer a arte dele para glorificar a Deus. Um médico que se converte, ele vai passar a tratar os pacientes dele de uma forma excelente para glorificar a Deus que ele serve. Trazer alívio para quem está com dor. Que não é mais só para o dinheiro. É lógico que você precisa disso para viver. Mas é também para ajudar as pessoas, para fazer um mundo melhor. Então, nosso papel como cristão na sociedade, cristãos regenerados, que estão no processo de santificação, é sermos exemplos nessa sociedade, trabalhar nessa sociedade para melhorar ela, para ser sal da terra, para ser luz do mundo, sabe? Isso é a coisa mais linda para mim da santificação é essa. Não é só na mudança que isso causa na minha vida, mas é que através da nossa vida, através da igreja, a mudança pode atingir toda a sociedade, fazer toda a diferença numa cidade, num país, no mundo. E eu creio muito nisso. Pode me chamar de idealista, mas está nas Escrituras. Eu creio porque está lá. E aquilo ali é o meu manual, é o manual de vida meu, hoje. E sempre será. Então, gente, próximo slide a gente coloca, qual é o alvo da santificação? O alvo, como eu falei anteriormente, é o louvor da glória de Deus, é glorificar Deus. Façamos tudo com excelência, façamos tudo com a máxima excelência para glorificar a Deus, porque nós hoje temos um alvo, temos uma meta, que é sermos igual a Jesus, sermos parecidos com Cristo. Olha só o que João fala em 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, ou seja, fomos adotados, somos filhos. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nós estamos num processo de melhora, de santificação, cada vez mais parecidos com Cristo, até o momento em que não haverá mais pecado, não haverá mais dor. Eu vou falar muito disso na próxima aula, que a gente vai falar sobre o que é a morte. E ele coloca o seguinte, que sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo face a face, como ele é. Chega a me arrepiar de tanta alegria, entender que um dia nós veremos Jesus face a face e seremos mais e mais e mais semelhantes a Ele, que é a nossa meta, né? Olha o que Paulo fala em Romanos 8:29, que eu já falei em algumas aulas anteriores, né? Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para serem conforme a imagem do seu Filho. Essa é a nossa meta, esse é o nosso alvo. E para conhecer Jesus, nós precisamos conhecer as Escrituras. Precisamos estudar os Evangelhos. Precisamos estar na igreja, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós o veremos face a face um dia. O Provérbio 4:18, que o nosso pastor aqui ama, até eu também, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E esse é o nosso processo de santificação. E mais a gente vai brilhando e vai melhorando. E Deus vai nos moldando, nos corrigindo, até às vezes de forma que a gente não entende, com problemas, com
provações, mas isso é para o nosso bem, é para o nosso desenvolvimento, para sermos mais parecidos com Jesus, cada vez mais e mais e mais, até que seremos dia perfeito, quando nós chegarmos no momento da nossa glorificação, após a nossa morte, ou quando Jesus voltar, que eu creio bastante e tenho muita esperança, que ele volte já, volte logo. Aí temos aqui uma polêmica. Teologia vai ter polêmica, né? Porque é a revelação de Deus e nós somos muito limitados para entender, às vezes até o que está nas Escrituras. Mas o crente pode perder a salvação? Veja o que está em Hebreus 6, 4 a 6. Isso aqui é uma passagem que ela gera muita discussão, muito debate. Tá? Coloca o seguinte: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vidouro e caíram, sim, é impossível que outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Então diz o seguinte, para quem pega só a passagem, que é impossível que um crente que venha a ter caído, ele se levante. Bom, tá, aqui tem uma pessoa que já caiu na vida e se levantou. Então impossível não é. Mas nós temos que entender a passagem com um contexto. Primeiro que a nossa visão em relação a quem é eleito ou não é limitada, nós não sabemos. Em segundo lugar, nem toda pessoa que tem contato com o Evangelho, que tem contato com a igreja, que foi abençoado, foi iluminado, mas nem toda pessoa que está aqui dentro da igreja vai necessariamente ser um eleito. Ele pode cair, como esses aqui eram judeus, que estavam lá participando da comunhão, mas não eram eleitos e caíram e não voltaram mais. Mas participavam da palavra, provaram de dons até, mas não são eleitos, caíram e não voltaram. E nós entendemos pela teologia reformada que, na verdade, eles nunca foram salvos. Agora, o verdadeiro eleito, o verdadeiro cristão salvo, ele não perde a sua salvação. Por quê? Porque ele pode cair? Pode no seu processo de santificação. Eu já falei para vocês no início, nós temos vales, picos e vales. Cada vez ficam mais estáveis, pode haver queda. Mas o eleito invariavelmente vai ser resgatado por Jesus e ele vai voltar. Invariavelmente. Isso aí nos ensina uma coisa muito importante. Se você caiu, irmão, se você pecou, saiba que Jesus é justo para te resgatar de volta. E você voltando para a igreja, voltando a professar sua fé, se arrependendo, tendo fé, tenha certeza, isso está na cruz. Está perdoado. Volta para a igreja, volta. Isso vai acontecer menos com você. Entendeu? Então eu trouxe passagens aqui que me provam nas Sagradas Escrituras que realmente o crente não perde a sua salvação. Veja bem, abra sua Bíblia em João 10, 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Nenhuma das ovelhas concedidas pelo Pai para Jesus vão ser perdidas. Ele vai lá e busca. Se saiu uma, ele deixa as 99 e vai lá e busca. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então isso aqui é bem claro. Você pegar o original do grego, é claro, ninguém arrebatará as ovelhas da mão de Jesus. Quem ele salvou, quem ele fez a expiação lá na cruz, para quem? Para nós, para você que está me assistindo. Isso é dele, eu sou dele. Ele é nosso, ele é meu, eu sou do meu amado e meu amado é meu. Ninguém vai te tirar de Jesus. Se você está em queda, se arrependa e entenda que você é dele. Está te incomodando? Volta para a igreja, volta para Jesus. Olha outra passagem, uma outra passagem interessante, 1 Pedro 1,5. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé,
para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ele é guardado, nós somos guardados por Ele. Nós somos preciosidades, Ele se afeiçoou por nós, somos preciosos para Ele. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6. Certo, Paulo estava certo, é uma certeza. Paulo entendia as Escrituras, isso é muito claro nas Escrituras. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. O Espírito Santo começou a boa obra, ele regenerou o nosso coração, ele nos ajudou a entender o Evangelho através da vocação eficaz. Com isso, nós fomos justificados, fomos adotados. Ele há de completá-la. Se houver oscilação, ele vai te tirar do vale. Tá? E a Confissão de Fé de Westminster fala, pega isso tudo que está na Escritura e faz um resumo muito legal. Fala o seguinte, no capítulo 7, 2. Os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado da graça, nem total nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Não tem como nós perdermos a nossa salvação que foi conquistada na cruz, com o sangue dele, lá na cruz, com o sangue de Jesus. Aí eu tenho um exemplo aqui do apóstolo Pedro, que eu vou trazer para vocês, que é um exemplo de uma pessoa que se converteu, que caiu, foi para o vale, mas Jesus, na sua enorme, imensa misericórdia, resgatou ele de volta. Olhem bem. Em Lucas 22, 31, 34. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Ou seja, Jesus falando, Satanás vai te peneirar, você vai ser provado, Simão. Agora, o que é mais lindo, né? Eu roguei, porém, por ti, para que sua fé não desfaleça. Por que isso está escrito nas Escrituras? Porque está escrito que Jesus rogou por ele, orou por ele, para que a fé de Pedro não desfalecesse. Qual a importância disso estar nas Escrituras? Eu vou falar daqui a pouquinho. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aí Pedro responde, ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. E quando ele negou Jesus, mais na frente a gente vai ler no Evangelho, né? Está escrito em Lucas que Jesus olhou para ele, só com o olhar, Pedro chorou amargamente, se arrependendo do que ele fez. Porque possivelmente, é uma conjectura minha, ele lembrou que Jesus falou, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Você é meu, né? Eu disse que quando o galo cantasse, você ia me negar. Antes que o galo cantasse, você ia me negar 3 vezes. O galo profeta, né? O galo profetizou. Ele negou 3 vezes. Jesus olhou para ele e ele chorou amargamente, se arrependeu daquilo. E a partir daí, o processo de santificação dele continuou. Ele foi para o vale, mas com um olhar, Jesus tirou ele do vale e começou a colocar ele no pico de novo. Com um olhar. Basta um olhar dele. Aí, depois de um tempo, Pedro escreve a carta dele, Epístola 2 Pedro 2, 20 a 22. Olha o que ele escreve. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás. Aqui ele está nitidamente se lembrando dele mesmo. O que ele sentiu naquele momento em que ele negou Jesus. Apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Pedro voltou para o seu próprio vômito quando negou Jesus. Voltou a revolver-se no lamaçal. Mas entenda, irmão,
que Jesus te tira do lamaçal, te tira do seu próprio vômito. Tá? Não perca as esperanças. Você é dele e ele não vai te deixar ficar nessa situação. Então, meus irmãos queridos e amados, essa foi a aula sobre santificação. Acompanhem a aula pelos slides que vocês têm já em mãos, tá? Nossa próxima aula nós vamos falar sobre a morte. O que é a morte? É um tema bem difícil para a gente. Mas eu fiz uma abordagem bem interessante aqui. Até a próxima, um grande abraço, fiquem com Deus.